Amados, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 33, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 16, vê se alguém que está ao seu lado, se está com a Bíblia, se tiver sem a Bíblia, empreste a palavra aí, compartilhe a palavra, e nós vamos ter um momento aqui antes de nós cearmos. Livro de Êxodo, capítulo de número 33, do versículo 12 ao versículo de número 16. Eu vou estar lendo na Almeida Atualizada, e você pode me acompanhar aí na sua Bíblia. Glória a Jesus. Eu peço aos irmãos da mesa, eu vou estar fazendo a leitura na Almeida Atualizada. Se porventura eu pedir para postar algum versículo, você posta na King James, na versão King James, ok? Quem achou, diga amém. Vamos todos nos colocar sobre os nossos pés, para que nós possamos aí fazer essa leitura. Glória a Deus. Amém, queridos? Diz a palavra de Deus: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Versículo de número 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Respondeu-lhe, versículo 14, repetindo: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra foi lida, este culto tem sido conduzido pelo teu Santo Espírito, e nós te agradecemos por isso, Espírito Santo. Sem o Senhor nada podemos fazer, e nós te agradecemos por nos levar a nos alegrar em estar na presença do nosso Rei da Glória, Jesus Cristo, em adorá-lo, em bendizê-lo. E nesse momento nós te pedimos também que essa palavra que será pregada, que é a tua palavra, Senhor, santa, infalível, palavra que realmente tem salvado, restaurado, transformado, e é uma palavra a qual nós não queremos ficar longe dela. Por isso nós te pedimos, fala conosco mais uma vez, derrama graça sobre o mensageiro, para que ele não fale de si mesmo, mas que ele possa pregar e glorificar o Senhor nessa pregação. Que essa manhã, Espírito Santo, o Senhor possa levar cativo os nossos pensamentos, que o Senhor não permita que nada venha atrapalhar-nos a ouvir a tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que essa semente, ela possa cair em terra fértil, e que ela venha germinar para a glória do teu nome. A tua presença de fato nos dá descanso. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Coloca a sua Bíblia no banco aí agora. Nós vamos ouvir uma canção, nós vamos adorar a Deus só com uma canção, porque eu quero que você agora, depois que ofertamos, nos distraímos um pouquinho com algumas outras coisas, cumprimenta um outro, agora nós vamos focar no que Deus vai falar conosco essa manhã. Então eu quero que você ouça essa canção. Feche os seus olhos, mesmo de pé, feche os seus olhos, coloca o Santo Espírito aí, querido. Vamos deixar esse Santo Espírito que está entronizado em nosso meio, em nossas vidas, em nós, ele possa de fato fazer com que nós venhamos nos acalmar. Pode colocar, filho. Glória a Deus. Há um doce Espírito aqui, queridos. Há um Santo Espírito aqui, e é o Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia.
Nosso irmão está providenciando. Amém, querido? Feche os seus olhos. Eu queria que você agora, antes de ser ministrado pela palavra de Deus, que você creia que o nosso Deus está conosco, que Ele não está indiferente à nossa dor, Ele não nos abandona e nem nos desampara. Ele é Deus conosco, Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus que nos deu uma palavra e é fiel para cumprir. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Há descanso em Deus, querido. Glória a Deus. Aleluia. Pode aumentar, filho? Se tiver difícil, me fala, porque eu preciso dar sequência aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. Já posso sentir. Já posso sentir o seu poder inundando o meu ser, inundando o meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito. Há um doce Espírito aqui. Descanse no Senhor. Há um doce Espírito aqui. Já posso sentir o seu poder inundando o meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Sopra, sopra, Santo Espírito de Deus. Tenha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Pode tomar assento, querido. Amados, há uma presença que nos acompanha e ela não nos desampara, que é a presença de Deus, e precisamos dela. E eu queria que você ouvisse o que Deus vai te falar essa manhã, para que você possa entender que Ele é um Deus que está conosco, cuidando de nós. Há momentos que nós sentimos cansaço na nossa caminhada, na nossa jornada cristã. Todos nós, cristãos ou não cristãos, todos nós passamos por um momento de cansaço. Uma noite bem dormida, ela pode até trazer descanso para o nosso corpo físico, que às vezes está fadigado pela labuta da vida, pelo trabalho, mas ela não alivia o cansaço da alma, porque o cansaço da alma é diferente do cansaço físico, e nós passamos por essa trajetória na vida, às vezes, em algumas circunstâncias, os intempéries da vida, que todo mundo passa, crente, não crente,
ele passa pelos intempéries da vida, pelos revés da vida, e nós precisamos ser ministrados por Deus, para que nós possamos entender, ele não anulou, não nos isentando das tribulações da vida, mas garantiu estar presente conosco até a consumação dos séculos. E nós precisamos crer nessa palavra, porque nós precisamos. Nós entendemos, irmãos, que essa jornada, ela mostra na Bíblia, ela mostra no nosso dia a dia, na vida dos irmãos, que essa jornada, essa caminhada não é fácil, ela não é fácil, mas nós estamos debaixo da graça do Senhor, e nós perseveraremos até o final, porque essa graça nos basta. Eu louvo a Deus, porque se não é essa palavra, que revela o Senhor, o seu propósito, a sua fidelidade, os seus atributos, nós de fato iríamos desistir. E há momentos que até vem no nosso coração o desejo de parar com tudo, sim ou não? Vem esse momento, por causa das pressões, das tribulações, do sofrimento, mas enquanto estivermos nessa peregrinação, vamos passar por isso. E eu quero pensar um pouquinho com vocês nesse texto. Eu não vou delongar, mas eu quero que você entenda isso. O Espírito Santo está soprando em nós. E nosso clamor é esse: sopra, Santo Espírito de Deus. Tenha liberdade entre nós, e ele precisa dessa liberdade mesmo para poder estar agindo. Aqui está Moisés, homem de Deus, homem que foi experimentado na labuta da vida, passou por tanta coisa. Às vezes você pensa assim, eu estou passando por luta, e você tem que olhar um pouquinho para o contexto da história, e ver que homens e mulheres também passaram por grandes lutas, sendo íntimos de Deus, amigos de Deus, servos de Deus. Homem como Moisés, que Deus falou que com ele falava face a face, mas nem por isso Moisés ficou isento das tribulações da vida, dos revés da vida. E nós precisamos entender isso, queridos, porque quando vem esse desejo de desistir, porque a alma está cansada, eu quero determinar na sua vida e te direcionar nesse tema: não há descanso fora da presença de Deus, não há. E Moisés vai nos ensinar isso. Moisés, que nós vimos Deus atuar na sua vida, através da sua vida, ali no Egito, para libertar o povo de Deus, com mão forte, Deus ali fazendo prodígios através da vida de Moisés. Nós vemos assim Deus atuar poderosamente, mas nós temos que entender também, Moisés foi um homem experimentado em muitas tribulações, em muitos momentos que ele sentiu realmente a caminhada pesada. Tem um fato da história que você conhece, que está narrado na Bíblia, Moisés sofrendo tanta pressão, que Deus fala com ele: fala com a rocha, Moisés, e Moisés vai lá e bate na rocha. Pressão que nós às vezes cedemos a elas, porque nós somos frágeis, somos seres humanos limitados. Então não é um homem que Deus falou face a face com ele, que ele deixou de ser ser humano, porque falava, e quando ele entrava na tenda, a Bíblia fala que a nuvem descia, e a glória de Deus enchia aquele lugar. Mesmo em meio à glória de Deus, irmãos, enquanto estivermos nessa terra, nós passaremos por tribulações. Mas Moisés nos ensina algo extraordinário, porque ele confiava em Deus, ele cria em Deus, ele tinha sua fé depositada em Deus, e ele amava a presença de Deus. Quando eu vou para a Bíblia, eu olho um homem que passou tribulação, chamado Elias, e numa das tribulações que ele passou, esse homem que orou e falou assim: conforme a minha palavra, agora não vai chover, e o céu cerrou, não choveu mais. Esse homem que, um dia que o seu servo veio para ele, e falou para ele: olha, eu fui lá 7 vezes e não vi chuva, agora eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e Elias pôde falar: manda avisar Acabe que a chuva vem. Esse homem, ele tinha experiência com Deus, ao ponto de quando 80 profetas de Baal oraram ao Senhor, e nada acontecia, quando foi a vez de Elias, Elias orou, e Deus mandou cair fogo no altar, e a nação de Israel pôde ver a Deus em Israel. Agora, esse homem, quando ele passa por uma tribulação, como eu e você passa, como nós passamos, esse homem entra para dentro de uma caverna, como eu e você às vezes entramos, né? E Elias pede a morte, passando por uma tribulação. Esse homem que foi usado tremendamente por Deus, esse homem que Eliseu, ao vê-lo, falou assim: eu quero a porção dobrada de Elias. Esse homem, que era um homem biológico, era como eu e você, limitado, tinha suas fragilidades, agora numa caverna ele pede a morte. E às vezes a gente até pensa: como pode acontecer um homem, depois de ver as maravilhas de Deus, ele ter medo?
ele querer retroceder. Esse homem que a gente vê ele fazer tantas coisas, Deus fazendo tantas coisas por intermédio dele, agora ele quer retroceder. Eu quero te falar essa manhã, querido, olha, nós vamos passar por tribulações que às vezes o medo vai bater na nossa porta, vai até entrar no nosso coração, mas eu quero te falar essa manhã, há um Deus na nossa retaguarda, na nossa dianteira, do nosso lado esquerdo, do nosso lado direito, mandando nós prosseguirmos. Um Deus que tudo pode, um Deus que não está indiferente à minha lágrima, à sua lágrima, à minha dor, à sua dor, às nossas tribulações. Um Deus ao qual mandou o anjo primeiro, alimenta Elias, fortalece Elias, para que ele possa ser revigorado na sua força física. E o anjo foi e o alimentou. Mas depois Deus veio numa brisa, para falar com Elias: Elias, o que tu fazes aqui? E essa manhã, Deus está falando para nós, irmãos, talvez você está vivendo uma caverna, você não sabe para onde ir, a tua vontade é de desistir. Há um Deus que diz para você: há descanso em mim, há refrigério em mim, você pode confiar. Deus dá uma palavra para Elias, alimenta Elias, e a Bíblia fala que Elias sai daquela caverna, revigorado no Senhor, revigorado, e é o que eu e você precisamos. Amado, olha para o pastor Hernani, eu não sei o que você está passando. Essa noite eu rolava na cama para um lado e para o outro, pastor, e como você fez hoje de manhã, eu tinha uma mensagem no meu coração, eu falei: Deus, não é essa mensagem, porque eu estou aflito para não pregar essa mensagem, e querendo pregar essa mensagem, porque o pregador às vezes fica na luta na mensagem que vai pregar, e pela madrugada, no amanhecer do dia, o Senhor me deu essa palavra: não há descanso fora da presença de Deus. E Elias me ensina isso. Deus pode ter me usado ontem, antes de ontem, ano passado, mas eu continuo precisando da presença dEle. Os feitos de Deus na minha vida, através de mim, não é suficiente, se a presença dEle não for comigo, e nem com você. Há um outro homem também, que passando por uma grande tribulação, presta atenção nisso, porque quando vamos para as narrativas bíblicas, nós precisamos entender que homens usados por Deus, foram homens também que passaram por tribulações e lutas, irmãos. E homens que tiveram um momento que realmente pediram, realmente: Deus, me socorre, porque eu não aguento. Se você pensar no rei Davi, você vai ver um homem notável, um homem que teve falhas, teve, mas um homem notável, porque o próprio Deus falou o seguinte: este é um homem segundo o meu coração. E Deus não tirou das páginas bíblicas os erros que ele cometeu, mas mostrou para nós que Deus era com Davi. E apesar de nós, Deus é conosco. Não é mérito meu e seu, é apesar de nós. Ele garantiu: estarei com vocês todos os dias. Nas suas fraquezas, nos seus deslizes, nas suas falhas, eu estarei lá, para te levantar, para te erguer, para te levar para frente, para te amparar. O nosso amparo está em Deus. Eu gosto muito, irmãos, eu tenho sido muito ministrado por 1 Samuel capítulo 30, eu tenho falado muito com a igreja, e eu tenho ministrado isso na vida de algumas pessoas, porque Deus tem me parado um pouco nesse contexto de Davi. Davi já tinha passado por muitas coisas, passado por muitos problemas com Saul. Saul foi um inimigo ferrenho de Davi, um homem que foi teu sogro, um homem que viu Davi trazendo para a nação de Israel livramento, começando destruindo e matando o gigante Golias. Gigante esse que afrontou a nação de Israel, gigante esse que amedrontou e envergonhou, mas Davi vai lá e fala: deixa que eu vou nessa peleja, e o Senhor será comigo. E o desfecho dessa história todos nós conhecemos. Davi vai lá e mata o gigante, e usando uma palavra: eu não vou na minha força, tu vem contra mim contra espada, lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, ele deixa claro para nós, ele não está falando: eu não vou no meu eu não vou na minha capacidade, eu vou naquele que tudo pode, aquele que me acompanha e me dá vitória. Agora, Davi sofre demais, irmãos, muita perseguição, em momento algum ele se levantou contra o rei Saul, até na caverna, quando aquele grupo de homens falava: agora é a sua chance, Davi, mata esse incircunciso, mata esse maldito que te persegue, que te faz mal. Ele não levanta nada, ele só corta uma parte do manto de Saul, para mostrar para Saul que ele esteve ali, teve a oportunidade de matá-lo, mas ele não o fez. Muito perseguido. Davi, ele entra numa peleja, ele vai lutar a favor do exército dos filisteus, e Deus é tão gracioso, e a companhia de Deus é tão maravilhosa, porque Deus nos livra daquilo que a gente quer viver.
Ele nos livra daquilo que a gente sonha em viver. Davi estava empenhado em lutar contra Israel com o exército dos filisteus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nem tudo Deus nos dá. Eu louvo a Deus porque nem todas as nossas vontades serão realidade, porque a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. E tudo que ele faz para nós é bom, é maravilhoso. E às vezes na hora você está reclamando, como o pastor falou aqui de gratidão. Tem hora que a gente reclama: por que Deus não me deu isso? Por que Deus não fez assim? Por que não foi nesse momento? Quando Ele dá, você fala: papai, me perdoa, o Senhor caprichou e deu muito mais do que eu mereço. Deu muito mais do que eu mereço. Davi chega em Ziclag, e já ao chegar em Ziclag, presta atenção nisso, ele foi dispensado do exército dos filisteus, porque os filisteus falaram assim: Davi não pode ir com nós não. Um capitão aparece, um gostava de Davi, outro não, e um dos capitães falou: olha, ele vai se levantar contra nós na guerra, e eu vejo isso aí, o cuidado de Deus, porque se Davi vai para a guerra, a favor dos filisteus e contra Israel, ele ia se assentar no trono, e aquela nação ia olhar para ele e ia ver nele o quê? Um inimigo. Fala assim: olha, você lutou contra a nação de Israel, mas Deus protegeu Davi. E o camarada tira Davi da jogada, e Davi vai para casa com seus homens, 600 homens. Agora, ao chegar em casa, não pense que Davi chegou e foi embora tranquilo, não, no sentido de quê? Porque Davi ali foi frustrado até certo ponto, porque olharam para Davi, ele sendo um guerreiro, provado como um guerreiro, foi dispensado. E às vezes nós somos dispensados, né, irmãos? E Deus amassa o barro da maneira que Ele quer. Porque quando Ele permite nós ser dispensados de alguma coisa, porque a gente às vezes estava se achando: eu sou o cara, eu posso, né? E aí o papai vai lá e fala: esse barro está precisando ser mais moldado, mais amassado, porque não é ele, sou eu. E ele é maravilhoso quando ele nos amassa, né? Porque com ternura, é com amor, é nos moldando, nos conformando à aparência de Cristo, obediente a Deus. E ele chega em Ziclag, e ao chegar em Ziclag, a Bíblia vai dizer que ele chega, Ziclag está queimada, e para não bastar, os seus familiares, os seus entes queridos tinham sido levados cativos. Para pensar nisso. Sai de uma guerra agora, sai de uma batalha que ele ia entrar, dispensado, não precisamos do seu serviço. Chega em Ziclag e chega e vê aquela cidade queimada, as casas queimadas, destruídas. Vai contabilizando as tribulações de Davi, por favor, contabiliza comigo. Agora, ele vê os seus homens chorando amargamente, porque seus familiares tinham sido levados cativos. Olha que tribulação. Será que você passa a luta também, irmãos? Foi dispensado do serviço, chega em casa, a casa, chegaram lá e falou assim: ó, você está despejado, porque suas contas estão atrasadas, e você não pode pagar. Quantas pessoas já não passou por isso? Porque a gente está sujeito a passar por isso, irmãos. Às vezes a pessoa atravessa por um problema, e às vezes acha que para Deus estar conosco tem que estar tudo bom, tem que estar correndo tudo do jeito que a gente quer, mas não, mesmo em meio à tribulação Ele está ali presente, e não está indiferente. Cidade queimada, foi desprezado porque foi agora mandado embora, não precisa lutar com a gente. A família foi levada cativo. Agora ele olha para o seu exército, e o seu exército está chorando amargamente, que a Bíblia fala que aqueles homens urravam, chorando, e não era para menos. Os filhos levados, as esposas levadas, e agora o que fazer? Presta atenção. Davi, ele vê aquela situação, sofrendo pressão, dos homens que agora a Bíblia fala que queria apedrejá-lo. Olha que tribulação, contabiliza quanta tribulação que esse homem está passando. O seu exército agora querendo apedrejá-lo. Ele poderia fazer assim: olha, eu sou guerreiro, matei um urso, matei um leão, matei o gigante Golias, eu posso ir na força do meu braço, porque enquanto elas cantavam, Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares, então eu posso ir na força do meu braço. Havia talvez uma voz na sua mente: Davi vai. Havia uma pressão externa, dele ser apedrejado, havia uma lógica: minha família foi levada cativo, então eu tenho que ir atrás deles. O lógico é isso: eu sou guerreiro, eu tenho 600 homens, então eu tenho que ir. Quanta tribulação. Mas a Bíblia fala uma coisa que é onde eu quero falar com vocês: Davi vai renovar suas forças no Senhor. E eu aprendo muito com isso. Você pode ter qualquer bênção de Deus na sua vida, querido, qualquer bênção, que é bom, nós precisamos das bênçãos de Deus, mas se faltar a presença dEle, faltou tudo.
faltou tudo. E é por isso que Davi também, homens de Deus, mulheres de Deus, se refugiam na presença de Deus. Homens de Deus e mulheres de Deus não querem aquilo que Deus pode dar, ainda que peçam e não tem problema pedir. Jesus falou, pedi e dá-se-vos-á, mas a presença dele é insubstituível. E a Bíblia diz que ele vai renovar suas forças no Senhor, e ao renovar suas forças no Senhor, depois ele vai orar. E ao orar ele vai dizer para o Senhor, eu perseguirei e alcançá-lo-eis? E o Senhor respondeu, você vai perseguir, vai alcançá-los e vai derrotá-los. Nós precisamos ouvir Deus falar, queridos, e para ouvir Deus falar, tem hora que você tem que largar a sua força, o seu intelecto, a sua posição social, você tem que entender que isso aí é como diz o apóstolo Paulo, tudo que eu adquiri na minha vida de conhecimento, de posição, eu considero como esterco, diante daquilo que Deus tem preparado para mim, e eu e você precisamos entender isso. Nós vamos passar por tribulação, nós vamos passar pelo estreito dessa vida, mas Ele estará sempre conosco, sempre conosco. Um homem diz a palavra de Deus que ele foi até o terceiro céu, e voltou, um homem chamado apóstolo Paulo, e ele foi até o terceiro céu, e Paulo passava tribulação, irmão, muita tribulação. Quem já tomou aqui chibatada? Quem já tomou chicotada nas costas aqui? Quem já sofreu naufrágio aqui? Quem aqui já foi apedrejado? Tagarela, acho que já foi, eu já fui chamado de tagarela, aí eu já não tenho, né? Mas isso é o de menos, pedrada dói mais. Prisões e muitas prisões, não foi uma não, foram muitas prisões. Um homem que a víbora mordeu ele, e quem estava perto falou assim, esse camarada não deve valer nada, nem aqui ele foi poupado, aí daqui a pouco está morto. Mas eles puderam contemplar Paulo sendo usado por Deus para ministrar cura. Mas esse homem que sofreu tanta tribulação, ele falou assim, Senhor, 3 vezes, se possível, tira de mim esse espinho na carne, pedindo arrego, porque também não estava dando conta, irmãos, é assim mesmo, tem momento que você não está dando conta, sim ou não? Mas ele está lá, irmãos, ele não está indiferente, às vezes ele não vai fazer o que nós queremos, mas ele vai declarar como declarou para o apóstolo Paulo, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, quando você pensa que você está fraco, chegou no seu limite, eu te faço forte, a lágrima já rolou, o cansaço está na alma, mas há descanso em Deus, há renovo em Deus, queridos. Essa palavra foi suficiente para Paulo falar assim, olha, eu me gloriarei nas tribulações, porque quando eu penso que eu estou fraco, o Senhor me faz forte. Está passando por luta, querido, ele não está indiferente, mas eu e você precisamos entender como Moisés nos ensina nesse contexto. É um povo difícil, um povo que não é fácil para liderar, e ele está passando pelo esse contexto, né? Vocês estão orando pelos pastores, e às vezes eu fico olhando aqui, né? Há umas 150 pessoas que nós estamos pastoreando talvez aqui na igreja, o homem estava pastoreando mais de 1 milhão de pessoas, viu? Foi muita gente que esse homem pastoreou, apacentou, enfrentou a inveja dos seus irmãos, Miriam e Arão, de Corá, pessoas que se levantaram contra ele, vendo tudo que Deus estava fazendo através da vida dele, mas indo contra este homem, irmãos, ele fazendo tudo bom, irmãos, ele não estava ganhando nada por isso não, ele só estava obedecendo a Deus, e as pessoas não viam o que ele fazia, o que ele empreitava em fazer, tantas tribulações passou Moisés, não é diferente de nós, tá, irmãos? Agora esse homem me ensina, é o que eu quero deixar para nós essa manhã. Moisés nos ensina a pedir a Deus o que de fato precisamos. Volto a dizer, não é pecado você orar a Deus e pedir a Deus as suas bênçãos, viu, irmãos? Pedir e dá-se-vos-á. Você bate, a porta vai abrir. Pede que você vai receber, e que você peça segundo o coração de Deus. Mas Deus tem bênçãos para nós, mas como diz uma canção, muita gente só quer a mão de Deus, não quer o coração. Muita gente só quer as bênçãos de Deus,
E nós precisamos querer o coração de Deus, irmãos. Querer realmente, de fato, a presença dEle, o que Ele quer para nós, porque Moisés vai nos ensinar isso, né? Moisés, ele tinha um anjo ao seu favor, porque a Bíblia fala, o Senhor falou com Moisés, Moisés, eu não vou no meio desse povo não, porque senão eu vou destruí-lo, esse povo é difícil. Já passou para pensar nisso, irmão? Enquanto Deus fala assim, olha, eu te conheço, Moisés, mas para o povo dele, ele fala assim, esse povo é difícil, eu não vou no meio dele não, porque senão eu vou passar eles no fogo. Ô filho, para pensar, Deus falando que não vai no meio do povo, você já parou para pensar nisso, irmão? Esse povo era pelejado. Eu e você falar que não tem paciência com a pessoa, nós temos muita limitação, né? Mas quando Deus chegou a falar que não tem paciência com aquele povo, era um povo fácil, irmãos? Estava fácil para Moisés? Sombra e água fresca para Moisés? A caminhada era árdua, viu, irmãos? Moisés teve uma jornada difícil. Agora, o que decreta o fim da nossa jornada bem-sucedida não é as bênçãos, não é a capacitação que eu e você tem, não é a posição social que nós temos, não é a influência que nós temos. Tudo que Deus nos dá é bênção, mas o que vai fazer a diferença é a presença. É a presença, irmãos. É por isso que Jesus falou, olha, Ele está te esperando no quarto secreto, onde ninguém vê, onde ninguém está lá para atrapalhar, e Ele em secreto, Ele te recompensa. É nesse momento que nós temos que entender, eu e você precisamos do a sós com Deus, mais ninguém. E nós estamos vivendo num movimento de vida, irmãos, que nós não estamos parando para pensar, olha, a alegria da bênção, ela tem data de validade, sim ou não? Tem data de validade, viu? Aquele concurso que você passou nele porque Deus te abençoou, virou normalidade, sim ou não? Aquele carro que você orou para Deus te dar, Deus te deu, né? Como diz o pastor, que às vezes a gente nem para agradecer, a gente mais pede, mas para agradecer, mas Ele te deu, porque Ele é fiel. A casa que você orou, que não é pecado, Ele te deu, mas teve data de validade, porque se tornou normalidade, sim ou não? Tornou normalidade, e isso não pode te dar refrigério, em alguma circunstância da vida, irmãos, não pode. Essa manhã eu estou pregando talvez para mães, que têm chorado em prol dos seus filhos, têm derramado lágrimas, tem passado noites acordado orando pelos seus filhos, porque ainda não pôde vê-los da maneira que quer vê-los na presença de Deus. E essa manhã eu quero te falar, a presença de Deus está com você. Ela é contigo. Ela é contigo. Há casais que estão lutando, e às vezes não estão entendendo o que tem que fazer. E eu quero te dizer essa manhã, para tudo, deixa Deus ministrar a direção para a sua vida, deixa Ele editar o que você precisa fazer e obedeça. Eu e você precisamos entender isso, Ele está aí presente com você, Ele está na sua casa. Agora você tem que entender uma coisa, se Ele foi convidado para estar na sua casa, Ele deve governar, Ele deve trazer direção, é Ele que é onisciente, onipresente, onipotente, nós não, nós somos limitados, irmãos. E quando nós somos regenerados por Ele, nós temos que entender uma coisa, é como diz o apóstolo Paulo, já não sou mais eu que vivo, mas Jesus Cristo vive em mim, é Ele. Então eu e você precisamos entender isso rápido. Ele dá uma palavra no versículo 13 aqui, Senhor, mostra-me o teu caminho. Esse homem queria é o Senhor. Ele não aceitou um anjo que Deus falou que iria mandar com ele. Ele não quis, ele falou, não, mostra-me o teu caminho. Me arremete a pensar no que Filipe falou para Jesus, quando Deus encarnado esteve entre nós. Filipe vira para Jesus e fala assim, olha, mostra-nos o Pai. E o que Jesus responde para ele? Filipe, estou com vocês há tanto tempo, e você ainda não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. O escritor de Hebreus falou assim, olha, na antiguidade ele falou pelos profetas, mas hoje ele fala pelo Filho. Querido, às vezes nós não valorizamos o que temos hoje. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós colocamos uma canção aqui, sopra Santo Espírito de Deus. Tenha liberdade entre nós. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, fazia uma obra e voltava. Hoje ele está 24 horas dentro de mim e de você. Esse culto vai terminar. Cada qual aqui vai para um destino diferente. E a presença dele estará com cada um de nós. Cada um de nós.
Pastor, explica isso. Eu não conheço essa matemática assim para explicá-la, mas eu garanto para você que Ele é fiel e garante isso, e Ele estará com cada um como está aqui essa manhã. Agora eu e você precisamos entender, o caminho já foi nos revelado. Jesus declarou em João 14,6, né, pastor Ronaldo? Não é? Ontem eu estou falando isso porque ontem, por uma camisa que ele estava usando, ontem, João 14,6, despertou numa vizinha do irmão dele. O que é esse João 14,6? E o pastor Ronaldo, mas o seu irmão Rogério pôde mostrar o que é João 14,6. E o que é João 14,6, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E passaram momentos ali ministrando na vida de uma vizinha, onde ela pôde ali beber da água viva, que é Jesus. Moisés queria o caminho, e eu e você já temos o caminho, andamos no caminho, irmãos. Já foi descortinado diante de nós o caminho que é Jesus Cristo. Então nós temos que nos apropriar disso. É hora de parar a igreja. É hora de desejar não somente as bênçãos de Deus, mas priorizar a presença que dá descanso. Essa presença que traz refrigério, que traz encorajamento. Essa presença que quando as lágrimas descem, Ele está lá para enxugar. Essa presença que quando a paz quer ser roubada, Ele está lá ministrando. A minha paz eu te dou, e ela excede todo entendimento. Essa presença que eu e você não podemos abrir mão dela, irmãos. Não abra mão da presença de Deus. E quando eu falo não abrir mão, é como diz o apóstolo Paulo, não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, mas deixa Ele te liderar. Se submeta ao Espírito, ande no Espírito, obedeça ao Espírito Santo, flua no fruto do Espírito. Amém, queridos? Agora, Moisés, ele vai falar para Deus. Poderia pedir tanta coisa aqui, viu, irmãos? E pedir não é pecado, irmãos. Pode pedir, ora ao Senhor, porque Ele tem para dar. Amém, igreja? Ele tem para dar. Quem tem recebido bênçãos do Senhor aqui? Você tem agradecido? Amém? As bênçãos são boas? São maravilhosas. E nós precisamos realmente da bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Nós precisamos da bênção de Deus na nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Nós precisamos da bênção de Deus no nosso trabalho. Nós precisamos rogar a bênção de Deus. Aqui, talvez Moisés podia ter falado, Senhor, nos dê carruagem de fogo, nos dê exércitos angelicais. Manda serafim, querubim. Nós não queremos um anjo só. Nós queremos legiões de anjos conosco. Poderia pedir tanta coisa. E Deus daria. Porque Deus é rico em misericórdia, é rico para nos abençoar. Porque você vê, por exemplo, quando Deus falou para Salomão o que ele queria, ele não pediu bens, ele não pediu vitória sobre os seus inimigos, ele pediu vitória, ele pediu sabedoria, perdão. Deus deu a ele sabedoria e falou, eu vou te dar algo mais, paz com seus inimigos e prosperidade. Porque Deus, irmãos, Ele sempre nos surpreende. Mas eu fico pensando, Deus, ouvindo um homem mortal como eu e você, eu não quero a bênção, eu quero a Tua presença. É a Tua presença. É nela que eu tenho descanso, é nela que eu tenho vida, mesmo em meio à tribulação. Deixa eu te falar uma coisa, os problemas de Moisés acabaram depois que ele faz essa petição, irmãos? Acabou? Se você ler Bíblia, você vai ver que não acabou não, veio problema aqui por atacado, problema para mais de metro, mas ele saiu contente e alegre, a presença dele é comigo. É por isso que você vai ver todas as vezes que a tribulação aumentava, ele ia para a tenda, e ele foi tão arrojado que ele fala assim, deixa-me ver a tua glória, e Deus gostava tanto desse homem, que falou com ele assim, nenhum homem que me viu, viveu, mas eu te colocarei na fenda da rocha, eu passarei, e você me verá por trás. É Deus revelando para nós aqui, como Ele se alegra, quando nós desejamos a sua presença, a sua presença, irmãos. Para onde iremos nós se só Ele tem palavra de vida eterna? Só Ele. Precisamos pensar nisso, queridos. Eu passei um momento na minha vida muito atribulado, e as tribulações de lá para cá não pararam não, mas eu aprendi uma coisa, e eu guardei essa palavra, e eu já falei isso aqui. Estava um dia atribulado, pesando 49,5, não tinha nem 50 na balança, e eu ficava feliz quando chegava os 50, Emerson, uma alegria,
magro que dava dó. Casei até sem gravata para ela não tampar eu todo, porque naquele período as gravatas eram muito largas, não era fininha igual é hoje. Casei sem gravata mesmo. E um dia atribulado, num culto de seminário, eu já falei isso aqui, mas talvez você que está aqui não ouviu esse testemunho, eu vou contar para edificar a sua fé. E ali a professora, ela pegou um potinho, encheu ele de versículos bíblicos, não era a caixinha da promessa não, tá? Deus direcionou a ela, o Espírito soprou a ela a fazer isso. E ela foi lá e tirou aleatoriamente um tanto de versículo e colocou dentro de um potinho. E ali ela foi passando e falou com os irmãos assim naquela noite, olha, eu não vou pregar, Deus mandou fazer isso aqui essa noite, eu vou obedecer o Espírito Santo, então eu vou passar aqui, cada um vai tirar um papel desse aqui e vai ler e deixa Deus falar com você. E eu estava na parede ali encostado, e eu vou falar com vocês a verdade, não escutei o que ela tinha falado de tão atribulado. Tem hora que a luta é tão grande, né, que você fica surdo e mudo. Você não quer falar com ninguém, você não quer ouvir ninguém, você quer ficar quietinho, acuado. Mas Deus está te vendo, quando ninguém te vê. Ele está te ouvindo quando ninguém te ouve. Ele te fala quando você não quer falar com ninguém. E naquela noite, quando eu fui o último a tirar esse papel. E quando eu tiro esse papel e eu abro, eu estava cansado. Sabe que dia que a alma está cansada? Eu estava cansado, irmãos, cansado. Porque é assim, a caminhada da vida, irmãos. A gente vai chegando no momento, a gente cansa. E Jesus sabia disso. Jesus é tão maravilhoso que Ele sabia disso. E por Ele saber disso, Ele falou lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, cansado da carga que vocês estão carregando, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Essa alma que está cansada. E essa manhã, querido, se você está cansado, há descanso em Deus. Quando eu tirei aquele papel, eu pude ler ali, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E essa palavra me acompanha até hoje, e há de me acompanhar até aquele grande dia do Senhor, e você também. Não há descanso fora da presença de Deus. Se você está cansado aqui essa manhã, você chegou bonito, perfumado, seu rosto tem até uma aparente alegria, essa manhã eu quero te dizer, há um Deus que está te vendo, e Ele te diz, eu te dou descanso, a minha graça te levará até o final. Amém, queridos? Nós aprendemos aqui com este homem, a presença de Deus para nós é suficiente. Ele quis nos abençoar com as suas bênçãos, mas Ele está revelando para nós essa manhã, Ele irá nos levar para um lugar, eu termino aqui, Ele irá nos levar para um lugar, onde a Bíblia revela em Apocalipse, que lá não haverá nem choro, nem lamento, nem dor, e nem morte, não haverá sofrimento. Sabe por quê? Porque Ele nos levará para o céu, e como diz um pregador, o céu é céu não é porque tem ruas de ouro, e mar de cristal, o céu é céu porque Jesus está lá, e lá eu e você experimentaremos do descanso pleno, porque estaremos plenamente na presença de um Deus pleno. Amém, queridos?